Estamos ao vivo, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Bora para nossa segunda aula dos nossos 40 dias para fortalecer você. Vai chegando, papel e caneta na mão, a sua água, a sua atenção. Para você que está aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com mais pessoas e chama, para esse dia especial de hoje. E para você que está aqui no Instagram, curte, comenta, compartilha, chama aí mais 5 pessoas para estarem conosco. Vou compartilhar também aqui. Deixa eu mandar para algumas pessoas. Tá. Hoje nós vamos falar sobre fé. Tá. Bora, gente. Vão chegando, compartilhando. É muita gente para compartilhar, Jesus. Opa. E olha, hoje o tema tá bem profundo. Aqui, bora enviar para essas pessoas aqui. E você compartilha aí com seus amigos, as suas amigas, vai chamando, vão chegando. Deixa eu erguer mais um pouquinho o celular. E bora lá. Hoje é o segundo dia dos nossos 40 dias de fé e milagre, onde você vai entender que você pode muito mais do que você imagina. A aula de ontem foi muito forte, recebi alguns feedbacks que marcaram, sabe? Porque o que acontece? Isso que eu estou começando aqui com vocês é algo que eu também estou tendo que me mover pela fé. Fazer aulas, lives sobre esses temas, que as pessoas muitas vezes repelem tanto, elas já estão tão machucadas com essa questão de religiosidade que elas acabam associando a fé a algo religioso. Não que dentro das religiões eles também não falem sobre fé, não preguem a fé, mas eu tenho notado que as coisas estão sendo conduzidas de uma forma tão distorcida, tão exigente, causando para as pessoas uma certa repulsa, porque eles estão cobrando algo que eles não aplicam, estão querendo exigir que pessoas pareçam perfeitas para dizer que realmente são pessoas de Deus, pessoas que têm fé, quando na verdade todos nós somos imperfeitos. E me mover para falar sobre fé aqui com vocês, para abordar esses tipos de temas, eu também me gera bastante problemas, porque muitas pessoas machucadas acabam atacando pessoas que falam sobre esse assunto, e outras pessoas também que querem exigir que eu tenha algum tipo de cargo, além de filha do Senhor, não entendem o porquê eu falo, sendo de assuntos que muitas vezes essas pessoas que têm um cargo, que têm um nome, não têm coragem de falar. E o que eu quero dizer para vocês? Muitas coisas na sua vida serão movidas pela fé e a princípio você não vai entender o porquê. Eu vi ontem algumas situações que mexeram bastante comigo. Depois que nós fizemos a live aqui, eu fui chamada por uma mocinha que eu atendia e um menino de 16 anos ontem ceifou a sua vida de uma forma trágica ali, sabe? Então, quantas pessoas estão gritando por socorro? Estão gritando por uma conexão diferente, um amor diferente, que aqui no mundo você não vai conseguir achar, mas não tem ninguém para levar, não tem ninguém para falar, porque as pessoas estão com medo de arrumarem problemas para suas vidas, as pessoas estão com medo de se posicionar e acabarem levando um certo tipo de rótulo, porque entenda que a fé não tem nada a ver sobre quem é católico, quem é evangélico, quem é crente, quem é... Entende? Tem a ver com a verdade. E muitas pessoas estão indo embora, perdendo suas vidas, sem ter acesso à verdade. Então, se eu sei da verdade, é meu dever levar isso para vocês.
É meu dever instruir vocês da forma que eu sei, da forma que eu capto a informação, da forma que eu vivi, das minhas experiências, porque você vai ter as suas particulares, você vai ter as suas que vão falar diretamente com você. Porém, se você não tiver pessoas à sua volta que te levem essa verdade, que te mostrem que ela existe, é muito mais difícil você se conectar. Ontem nós tivemos um encontro ali de mulheres e nesse encontro tem pessoas de todas as crenças, religiões, vivências, histórias que você possa imaginar. E é muito legal porque lá nós vamos justamente para fortalecer a nossa fé e para fortalecer essa verdade, independente da religião que cada uma siga. Claro que tem pessoas ali, né, que são as líderes, que elas têm a religião delas, só que elas são tão respeitosas, elas são tão amorosas, que esse é um mero detalhe. E elas não tentam forçar ninguém a nada, enfiar isso goela abaixo de ninguém. E ontem o assunto foi justamente esse. Nós levarmos a verdade para as pessoas. Mostrarmos para ela que existe um amor, que existe um acesso livre para todos nós, só que muitas pessoas não estão conseguindo acessar por religiosidade, por falta de fé, por falta de entender, por falta de conhecer. Eu, por muito tempo, tive problemas com isso, sabe? Porque aos olhos das pessoas que eu convivi, eu era tão imperfeita, eu era tão ruim, sabe? Me deram tantos tipos de rótulos que não fazia sentido, mas que eu acreditei. E que cada vez mais eu ia me afastando da verdade e validando cada um dos rótulos. Então, durante muito tempo eu vivi essa distorção. Eu nunca, fiz algo pra me machucar fisicamente, mas inconsciente eu estava fazendo isso e me colocando em situações e realidades que não eram pra mim, não faziam sentido pra mim. E muitas vezes você tá aí, sem acessar a verdade, sem conhecer a verdade, vivendo no meio de pessoas que te cobram a perfeição, que querem que você seja algo que só Jesus conseguiu ser, mas que mesmo errante, você precisa entender que Ele te ama, que Ele tem uma porta aberta para que você entre, você acesse, você rasgue o seu coração, você consiga ter essa conexão, sentir esse amor, que faz toda a diferença na nossa vida. Eu, durante muito tempo, não entendia o que era Deus, o que era Jesus, qual era a diferença, porque as pessoas que me instruíam também não tinham uma informação clara sobre isso. E eu quero falar aqui rapidamente sobre isso com vocês, tá? Deus, Ele é o Pai. Ele é aquele que fez toda a criação através da palavra, por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque você foi feito e você foi feita à imagem e semelhança de Deus, então a sua boca ela tem muito poder. Ele te deu esse poder, certo? Então pare e olhe para sua vida. As coisas que você fala hoje, as coisas que você declara hoje no seu dia a dia, vão surtir algum efeito na sua vida de uma forma geral. E o que você vem falado sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus resultados, você está falando sobre aquilo que você vê ou sobre aquilo que você quer viver? Se você está falando sobre aquilo que você vê, você pode parar para notar que muitas situações elas estão sendo ruins e você só tem declarado essas coisas ruins. E isso vai te gerar resultados ainda mais ruins. Compreende? Agora, se você declara aquilo que você quer viver, você está criando com a sua boca situações diferentes, realidades diferentes. Que pode ser que demore um pouco para você acessar? Pode. Nós nunca sabemos qual é o tempo que está determinado para que uma coisa boa, uma coisa ruim aconteça. Só que as coisas ruins parece que elas são instantâneas, sabe? Não demora muito. As coisas boas, elas já levam um percurso. Por quê? Porque você vai ter que mudar a sua fala, você vai ter que mudar a sua mentalidade, você vai ter que mudar o seu coração para que você consiga enxergar, primeiro através da fé, através de algo que ainda não é palpável, não existe fisicamente ali que você consiga tocar, mas que você sabe que é possível para você. Então Deus, ele é o criador de tudo, né? Ele é o Pai, ele é acima de tudo, de todos, esse é Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus, que contém o Espírito de Deus, o poder de Deus, que veio de forma humana, para resgatar aqueles que precisavam de resgate, que precisavam de cura. Não os perfeitos, mas nós, que reconhecemos que somos imperfeitos e precisamos de ajuda.
Claro que não existe pessoa perfeita, certo? Não existe. Todos nós somos defasados em algum ponto. Porém, tem pessoas que não reconhecem. O orgulho é tão grande, o orgulho é tão... A soberba, sabe? Ela é tão alta que as pessoas não conseguem reconhecer que são imperfeitas e que precisam de ajuda. Então, elas se baseiam no que elas têm, no que elas fazem, para ficar ditando regras para outras pessoas, cobrando dessas pessoas o que elas não vivem e o que elas não fazem, e querendo mostrar que Deus, ele é... Sabe aquele velhinho que anda com um cajado na mão só esperando você errar pra dar na sua cabeça? É isso que a religiosidade vem pregado. E não tem nada a ver com isso. Jesus, ele veio justamente para os pecadores. Ele é o médico que veio para aquelas pessoas que precisam de ajuda, que estão doentes e querem a cura. Então, Jesus, ele é como se fosse Deus encarnado na forma humana, na forma de filho, com toda a sua majestade, com toda o seu poder, e que fez grandes maravilhas aí na Terra, né? Então, que você entenda que você é uma pessoa livre, que você não precisa ser uma pessoa religiosa para que você se conecte com o seu pai, que você tenha acesso livre, acesso direto. Se você frequenta alguma religião e isso te faz bem, continue. Agora, se você está lá porque alguém te levou, porque a sua família sempre foi, mas você vê que não faz sentido para você, para a vida que você quer viver, se permita expandir a sua consciência. Se permita estar em lugares que as pessoas falem de fé, que as pessoas falem sobre a verdade de uma forma livre e não que elas queiram te prender. Deus, ele não quer te prender a nada. Tanto que ele dá pra você o livre-arbítrio, e se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins, se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Então ele não te prende, ele te mostra, mas ele não te obriga. Então, se você está em certas situações, porque você está sendo obrigada, porque falaram pra você que é a melhor forma, mas você não sente isso, olhe com cuidado. Você tem que sentir. Quando você caminha com Deus, quando você começa a ter experiências reais com Ele, quando Ele quer falar com você, você sente. Então, tome muito cuidado nos lugares que você está e as conexões que você tem gerado. Caminhe com pessoas que falem de fé, que se movimentam pela fé, porque é algo extraordinário, é algo surreal e você só consegue ter isso cada vez mais internalizado dentro de você, crescendo dentro de você, se você caminha com pessoas que têm essa visão e que também podem compartilhar com vocês experiências. Então vamos lá. O dia de hoje fala sobre isso é fé. Não importa quão extraordinário é o milagre que você tem esperado, porque pela fé você poderá alcançá-lo. Versículo do dia. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. A fé nada mais é do que você se mover por algo que você sente, por algo que você quer que aconteça. Você já teve alguns sinais que aquilo é pra você, ou você só sentiu, Deus falou ali com você de alguma forma, e você se movimenta mesmo sem ter todas as certezas do que vai acontecer. Eu e meu marido, quando nós viemos aqui pra Santa Catarina, visivelmente falando, humanamente falando, nós éramos dois idiotas, tá? Porque nós estávamos apostando tudo, ou usando tudo, e muitas vezes o que Deus quer de você é que você se entregue por inteiro. É que você realmente aposte tudo. Por quê? Porque aí você mostra onde está a sua confiança. Você mostra que a sua confiança não está no que você tem, não está no que você faz, não está no que você acredita ser, porque tem pessoas que acreditam ser maiores do que Deus por conta dos seus feitos, mas você confia. E você aposta tudo porque você sabe a quem você serve. Então, quando nós viemos ali, a probabilidade, humanamente falando, de dar errado era muito alta. Porém, nós estávamos nos movendo por algo que nós sentíamos que tinha que ser feito. E assim foi feito. E quando os resultados começaram a vir, até nós começamos a nos assustar. Por quê? Porque era inexplicável, era algo que nós não conseguíamos mensurar de uma forma que fizesse sentido pela força do nosso braço. Então nós nos movimentamos pela fé e tivemos resultados com isso. E aqui diz: nenhuma pessoa conseguirá viver a plenitude da vida cristã sem fé. Cristão não tem nada a ver com religiosidade. Quando você reconhece a Cristo, quando você reconhece o sacrifício dele, quando você reconhece que ele é o seu Senhor, é o seu Salvador, o sacrifício dele foi justamente para te resgatar,
você começa a se tornar uma pessoa cristã. Cristã igual a Cristo, acreditar em Cristo, acreditar no sacrifício de Cristo e se mover entendendo que você já tem acessos que Ele te deu. Não porque você fez pela força do seu braço ou porque você é maravilhosa, perfeita. Não, é porque Cristo te deu esse acesso. A fé que precisa brotar em nós é como uma certeza, uma forte convicção de algo que ainda não enxergamos com os olhos naturais. A fé, você vai ter que ativar o seu lado espiritual. Você vai ter que trabalhar o seu emocional para que você consiga agir, para que você consiga seguir, para que você consiga avançar. Porque muitas coisas, a sua mente, ela vai dizer para você que você está fazendo errado, que aquilo vai dar errado, porque a probabilidade humana de dar errado é alta. Então, quando você começa a se movimentar pela fé, os seus olhos naturais, a sua mente, ela não vai conseguir explicar o porquê você está fazendo aquilo e como aquele resultado está vindo até você. Porque a fé é você ter a certeza de algo que você ainda não viu, mas que você sabe que é possível. Você sentiu. Sabe aquela história assim, ó, para você que é pai ou mãe. Você tem um filho, certo? E você ama esse filho, muito, ama muito esse filho. Você, cheia de erros, cheia de problemas, de alguma forma, imperfeita, você tem coragem de catar o seu filho e levar ele numa loja de brinquedo e fazer ele olhar os brinquedos mais lindos, mais extraordinários e dizer pra ele: eu trouxe aqui você só pra você olhar? Você tem coragem de fazer isso? Mesmo sendo imperfeita? Eu digo pra você como mãe, tá? Eu não tenho coragem de fazer isso com os meus filhos. Eu sei a frustração que isso vai gerar dentro deles. Eu não tenho a coragem de levar eles numa loja de brinquedos linda, maravilhosa, mostrar pra ele o brinquedo e falar assim: não, mas eu trouxe aqui você só pra olhar, você não vai ganhar nada. Deus é a mesma forma com você. Só que diferente de você com o seu filho, ele é um pai perfeito. Ele é um pai amoroso, ele é um pai cuidadoso, carinhoso, que tudo aquilo que ele te mostra é porque ele quer te dar. Mas ele quer que você se movimente pela fé. Ele quer que você avance pela fé. Sabendo que assim, ó, aquele brinquedo é muito caro. Aquele brinquedo é algo extraordinário que eu sonhei. É difícil imaginar como eu vou poder pagar, um exemplo, tá, gente? 10 mil reais aquele brinquedo, mas o seu pai, ele quer te dar. Só que ele só vai te dar conforme a movimentação de fé que você fizer. Porque muitas coisas que você quer e parecem impossíveis pra você, pra Deus é possível. Só que você vai ter que se movimentar através da fé. A fé é a convicção de um fato e a certeza de algo que estamos esperando. Talvez você já tenha, tido contato com esse versículo, essa frase, várias vezes, mas precisa tê-lo como uma realidade e entender que a fé é também a prova real desse acontecimento que você tanto espera. Muitas coisas podem se mover na sua vida, se você tiver fé. A sua fé, ela não pode ser morta, ela não pode ser morna. Você tem que ter uma fé ativa, entende? Porque se for algo meia boca, hoje você acredita, amanhã você não acredita, hoje você dá o controle na mão de Deus, amanhã você já pega o controle de volta, isso vai te confundindo e vai te afastando disso cada vez mais. Por quê? Porque algo que você queria muito aconteceu, mas logo em seguida algo não aconteceu e você não aceita o não. Entenda que até o não é de Deus. Mas para isso você tem que ter um coração rendido. Com Hebreus 11, aprendemos que ter uma promessa é saber reconhecê-la claramente. A promessa, sabe, do brinquedo, a promessa de acessar algo diferente, contando que a fé nos levará em direção ao seu encontro. Só a fé vai fazer você alcançar algo que parece inacessível para você. Porque só pela fé você vai conseguir se movimentar até esse brinquedo, se movimentar até essa promessa. Em contrapartida, podemos morrer e levar junto todas as promessas que acreditamos ter sem nunca tê-las alcançado, e um dos motivos que nos impedem tem a ver com a religiosidade. Quantas vezes você ouviu, talvez no meio que você vive, na igreja que você vai, que você tem que ter um comportamento tal para que você consiga se aproximar de Deus, que você tem que ter um comportamento X, Y, Z, senão você não consegue ter conexão com Deus. Vamos lá. Com certeza, quando você começa a caminhar com Deus, se mover pela fé, você vai entender que tem comportamentos que já não se encaixam mais com você.
Concorda? Não tem como você ir lá e machucar alguém e querer dizer que você é uma pessoa de Deus. Não tem como. Porém, quem vai te convencer que esse comportamento está errado, quem vai te convencer do seu pecado, não é aquela pessoa que tem um título, que tem um cargo e fica rasgando regra para você, te deixando cada vez mais irritada, apontando as suas falhas, mas sem te tratar com amor. As pessoas, elas mudam através do amor, quando elas se sentem amadas, porque o amor constrange. Tem pessoas que não vão querer isso. Tem pessoas que não vão mudar. E até essas pessoas que não querem mudar vieram para um propósito. Até essas pessoas têm uma função para a volta de Cristo. Quem, né, sabe ali sobre algumas situações, acredita, quem não acredita vai se informar, porque você acreditando ou não vai acontecer. Então, quando você está caminhando com Deus, quando você tem Cristo como seu Senhor e Salvador, você muda seus comportamentos, porque você vê que certas coisas que você fazia já não cabem mais para quem você escolheu ser. Só que isso é uma transformação, é uma mudança gradativa. Tem momentos que você vai falhar, tem momentos que você vai errar, tem momentos que você vai cair. Só que a questão religiosa, sabe aquela extremidade religiosa? Essas pessoas só vêm para te condenar e para te julgar. Jesus veio para te amar. Quem veio para te condenar foi outro ser. Então, entenda que você precisa se autoavaliar, se autoanalisar, porque é você que muda os seus comportamentos. Não é o fulano lá da igreja. Não é aquele que vai na sua casa levar a palavra para você. É você que muda os seus comportamentos. Então, é você que tem que pedir instrução e se mover pela fé. E a religiosidade, ela faz com que muitas vezes você não queira mais se aproximar de Deus. Porque parece que eles pintam um Deus carrasco, sabe? Eu não queria muita proximidade com Deus. Eu não queria muita graça com Deus porque eu sentia que ele só estava esperando eu errar para ele vir e me cobrar. Quando não. Na verdade, ele não vem me cobrar. Na verdade, eu colho os resultados daquilo que eu planto. Se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu plantar coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Aí as pessoas associam que as coisas boas são de Deus e as coisas ruins são do diabo. E muitas vezes nem é o diabo que fez coisas pra você. Foi você com as suas escolhas. Foi você com a sua confusão mental. Foi você com a sua falta de fé. Tem coisas que o diabo vem pra confundir a sua mente, pra te atacar? Tem sim. Só que tem pessoas que estão querendo jogar tudo na conta dele, quando na verdade não é ele. Você tem o livre-arbítrio. Sabe a história de Judas, certo? Que Judas foi o cara que traiu a Jesus e entregou ele ali para os romanos para que ele fosse crucificado. Porém, até o último momento, Jesus tentou fazer com que Judas mudasse de opinião. Olha que loucura, escuta isso que eu vou dizer. Até o último momento, Jesus tentou fazer Judas mudar a sua atitude, mudar a sua opinião. Por quê? Porque você tem o livre-arbítrio. Ah, já que não, mas estava escrito que Judas tinha que trair Jesus. Quem disse que estava escrito isso? Quem disse que estava escrito que Jesus precisava ser traído por Judas? Alguém iria entregar Jesus para os romanos. Alguém ia fazer esse papel. Mas se Judas tivesse mudado de opinião, não seria ele. Então você tem a opção de fazer e de não fazer, de pecar e de não pecar. Existem os pecadores? Existem, mas é você que escolhe se você quer fazer parte deles. Judas podia ter a opção de desistir e ter passado isso para outra pessoa ter feito esse papel que Judas fez. Mas ele escolheu fazer. Só que não estava determinado que era ele que ia trair Jesus. Ele se escolheu para essa função errada, entende? Então assim, não estava no propósito dele fazer isso, mas ele escolheu viver isso. Ele escolheu. Então você tem que entender, você tem a livre escolha. De pecar e de não pecar, de fazer e de não fazer. É você que acessa isso. Até pro fim dos tempos, existe os pecadores com um papel específico ali. Mas é você que escolhe de qual lado você está. Do lado que quer ser salvo ou do lado que quer pecar. Não está determinado isso pra você. Você que vai
desenhando o curso da sua vida. Ai, não, mas você tá lá no livro da vida a minha vida inteira. Não tá. Não está. Está lá no livro da vida que você veio com identidade, que você é filho de Deus, que você veio à imagem e semelhança do Criador. Só que quem distorce isso é você. Através das suas crenças, através do que você acredita, do que te falaram, do que te fizeram, tem toda uma carga. Só que a partir do momento que você é adulto, você escolhe o seu caminho. Você escolhe o caminho que você quer andar. Não é que está escrito que Judas tinha que trair Jesus, não. Qualquer um ali poderia ter traído ele. Qualquer um poderia ter distorcido a sua identidade e feito o que Judas fez. Só que foi Judas que escolheu fazer isso. Porque até o último momento, Jesus chamou Judas de amigo. Jesus sentou à mesa com ele para comer com ele. E ele já sabia o que ia acontecer. Mas até o último momento, Jesus deu a oportunidade para ele não fazer. Mas ele preferiu fazer. Entende? Então vamos lá. A fé pura, a fé de criança, se você não alimenta ela, ela vai embora. E a criança, ela é pura. E existe a sua criança ainda dentro de você. A única diferença é que você cresceu. A única diferença. Porque quantas vezes você gosta ali de jogar uma bola, de brincar num parquinho, a sua criança, ela mora dentro de você. Ela está aí dentro. Só que quando você não alimenta a fé e quando você tem a religiosidade instalada em você, a sua fé pura, ela vai embora. Porque você acredita que para que você tenha conexão com Deus, para que você se torne filho, você precisa necessariamente ter um comportamento antes para depois acessar. Quando na verdade você acessa primeiro, para que depois você mude o seu comportamento. Ele vai te convencer do que você precisa mudar. Ele te convence. Ele. Mas não é dando chá de Bíblia na sua cara. É te amando. O amor vai te constrangendo. E você vai entendendo que aquela pessoa que você era, você não precisa ser mais. Você pode ser uma pessoa diferente. E a fé vai te possibilitando isso. A religiosidade faz com que nos tornemos céticos e o tempo faz com que tenhamos medo de perder a nossa reputação. Gente, como eu falei lá no começo pra vocês, pra eu falar sobre Deus aqui, eu tô arrumando algumas brigas, tá? Só pra vocês saberem. E tá tudo certo. Eu tenho meu posicionamento. Eu sei de onde ele me tirou, eu sei o que ele fez por mim e eu sei qual é a necessidade de falar sobre isso hoje. As pessoas precisam saber da verdade. E tem pessoas religiosas que estão falando assim, nossa, mas eu tenho um cargo X há tantos anos e eu não falo o que você fala. Tá, é um problema seu. Eu sou filha, eu tenho direito de falar. Eu tenho direito de levar essa verdade. Se você não tem coragem, tudo bem, eu te respeito. E vou orar por você para que você tenha coragem de falar, porque tem muitas pessoas precisando ouvir e acessar essa verdade. Tem muitas pessoas indo embora, perdendo as suas almas, porque elas não acessaram a verdade, porque você não teve coragem de falar e você tem um cargo. Você está à frente de muitas pessoas, coisas que eu não estou, e você não está fazendo o que precisa ser feito. E está escrito na Bíblia que vai chegar um momento que até as pedras vão falar porque os filhos se calaram. Os filhos estão omissos. Não estão fazendo o que precisa ser feito. E muitas pessoas não estão ativando a sua fé porque você não abriu a sua boca. Porque você não se ativou. Porque você não teve coragem. Porque você está com medo de perder a sua reputação X, Y, Z. Porque você falar sobre a verdade, você vai arrumar problemas com pessoas que gostam de pregar mentira. Então, se você não fala, não queira calar a boca do outro. Deixe que Deus convença se a pessoa estiver fazendo algo errado. Porque Deus vai convencer, Deus vai mostrar. Você pode levar conhecimento, você pode ajudar? Pode. Mas a sua crítica não vai resolver nada. Então, se você é uma pessoa cética, religiosa, que não tem a coragem de fazer, deixa os filhos que têm coragem se manifestar. Porque tem muita gente precisando. Tem muita gente se perdendo no meio do caminho porque estão levando só um Deus carrasco. Não estão levando um Deus amoroso. Além de fazer uma pequena introdução sobre fé, o livro de Hebreus também cita os grandes homens e mulheres que alcançaram maravilhas através do operar da fé. Presta atenção nisso aqui. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos.
As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Gente, Paulo perdeu a cabeça. João Batista também perdeu a cabeça. Porque estavam levando a verdade. Porque estavam se movendo através da sua fé. Abel, ele foi morto pelo seu irmão porque ele teve coragem de entregar tudo. E a inveja do seu irmão fez com que ele perdesse a vida. Noé se movimentou, fazendo a arca quando ainda não caiu um pingo de água. Ele virou chacota. Mas quando choveu, era só ele que estava preparado. Quando eu tive acesso a algumas informações da história de Noé que eu não sabia, Noé construiu a arca durante 120 anos. Vocês têm noção o que é 120 anos você construindo algo pela fé? Se movimentando pela fé. As pessoas te zombando, as pessoas te zoando, você ouvindo coisas que muitas vezes você pensa, Senhor, será que eu tô fazendo certo? Será que é isso mesmo? Mas ele sentia no coração dele que era aquilo. E foi fazendo. Deus se manifestava para ele, Deus se comunicava com ele, assim como se comunica com você, se comunica comigo. Só que para que a gente tenha esse entendimento, nós precisamos ter relacionamento com ele. Você conversa com alguém que você não tem relacionamento? Não tem lógica. Muitas vezes você até quer conversar, mas a pessoa te impede, por quê? Porque ela não quer um relacionamento com você. Pensa, Deus. Todo dia, você acorda, ele tá lá esperando você abrir o olho. A filhinha dele abriu o olho, a hora que você abre o olho, ai não, não quero orar. Ai não, deixa eu responder meu WhatsApp. Ai não, porque eu tenho que resolver problemas. E você não se conecta. Você não tem intimidade, você não tem relacionamento. Sara, ela tinha mais de 100 anos. Ela ficou grávida. O marido dela não tinha explicação para um homem de 100 anos fazer filho. Vocês têm noção? Hoje em dia estão dizendo que a partir dos 40 você já não pode ter filho. Tem mulher aí com 52 engravidando. Então, assim, são coisas que vão acontecendo que se você olhar pelos olhos da fé, você vai entender como Deus move coisas inexplicáveis. E trabalha através da sua vida de forma inexplicável também. Porque se acontece para o outro, também acontece para você. Tudo aquilo que você deseja é possível você alcançar. Desde que você tenha contato com a verdade, tenha relacionamento e se mova pela fé. Os homens relatados em Hebreus 11 passaram por lutas, não tinham dinheiro e passaram fome. Viviam maltrapilhos e alguns até morreram, mas o mundo não era digno deles, porque eles eram cheios de fé. Eles foram maltratados, afligidos, zombados e humilhados. Foram pessoas que passaram por sérios problemas e experimentaram o amargo sabor do fracasso. Mas que, apesar das adversidades, dos grandes problemas e das cansativas lutas, não perderam a fé em seus corações. Mas então, o que os impediu de viverem a realização das suas promessas? Faltava-lhes Jesus. Esses homens que se moveram com tanta fé, eles ouviam Deus, sentiam Deus, mas eles ainda não tinham acessado a promessa, que era Cristo. E a diferença entre nós e eles é que nós já temos Cristo. Cristo, quando foi crucificado, ele nos entregou o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é aquele que habita dentro de nós, e que se nós darmos voz a ele, ele vai nos movimentando e nos levando de uma forma linda. Mas você precisa permitir. E essas pessoas não tinham esse acesso, não tinham conhecido a Jesus, mas eles sabiam que essa promessa existia. E eles aceitaram dedicar as suas vidas para levar essa promessa. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Hebreus 11:39. Eles não chegaram a ver o sacrifício de Cristo, mas eles sabiam que ele viria. E nós já passamos, dessa fase, nós já estamos em outro ponto, que nós temos os relatos de fé, nós temos o testemunho de fé, nós temos o testemunho da história. Nós temos. Os céus já se abriram para nós. Nós temos acesso livre, acesso direto. Como diz lá, os anjos se movimentam, sobem e descem, levando as nossas orações, trazendo as nossas promessas. Só que existe o mundo em que nós estamos, a parte onde existe a guerra espiritual, que nós não conseguimos ver
né, fisicamente, mas que quem entende já consegue ter uma outra noção. Isso é um assunto um pouco delicado, trabalhamos ele outro dia. E existe os céus. Então os anjos, eles estão ali, no meio, nesse segundo céu, batalhando por nós, levando e trazendo orações e promessas, nos entregando isso. Jesus fez isso quando ele aceitou se entregar na cruz por nós. E essa é a vantagem que temos em nossos dias. Através de Cristo em nós podemos experimentar grandes experiências. Os heróis descritos na Galeria da Fé do livro de Hebreus tiveram um excelente testemunho por meio da fé, porém não viveram a concretização das suas promessas porque Jesus Cristo não veio para o tempo deles, mas ele é para nós, para os nossos dias. Eles fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, expulsaram exércitos estrangeiros, mas não viveram a concretização da promessa, que é Jesus. Mas eu e você o temos, e sobre nós está a promessa de que faremos obras maiores do que as realizadas por ele. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então Cristo, ele se entregou para que você se sentisse amado, para resgatar você, para mostrar que ele veio justamente para você e para mim, pecadores. Gente, quanto tempo eu vivi longe disso, sabe? Quanto tempo eu fui conduzindo a minha vida de uma forma tão ruim, que aí a hora que eu já tava lá no fundo do poço, que parecia que esse ano não tinha mais solução pra mim, eu levei um chacoalhão, um baita de um chacoalhão, e eu comecei a entender que Cristo veio justamente para os doentes. Os médicos aparecem para quem precisa de ajuda, eles aparecem para os doentes, os sãos não precisam. Os perfeitos não precisam de Cristo. E eles nem buscam, eles nem querem. Porque alguns nem acreditam. Então, quando você entende que ele veio justamente para livrar você, para salvar você, para tirar essa loucura de pecados que você vive, para que você viva a verdade, para que você seja livre, tudo começa a fazer muito mais sentido na sua vida. A vida começa a se tornar mais leve. Você não quer mais ficar pregando perfeição e mostrando o seu que você não é. Você aceita as suas fraquezas, você trabalha sobre elas, você começa a melhorar de alguma forma e você entende que ele já levou tudo aquilo que não pertence a você. Mas que muitas vezes você prefere segurar, tá pesado, você prefere ficar segurando porque é o seu pecadinho de estimação, né? É a sua desculpinha, é a historinha que você conta pra sua vida. E você não precisa mais disso. Você só precisa dele. Você só precisa acessar a verdade. Por isso, não importa quão extraordinariamente grande é o milagre que você tem esperado, porque pela fé você poderá alcançá-lo. Jamais se esqueça que Cristo está sentado à direita de Deus, porque venceu o diabo. Venceu o inferno, enfrentou as trevas e aniquilou a morte. E por causa dele podemos alcançar qualquer coisa pela fé. Jesus é a certeza da sua vitória. Ele nos prometeu a eternidade, mas quer nos permitir vivermos grandes aventuras e conquistas aqui. Eu vou contar um pouquinho sobre mim pra vocês, tá? Eu nunca imaginei falar ou fazer o que eu faço hoje. Uma que eu não gostava de gente. Sinceramente, eu não gostava. Eu tinha zero necessidade de falar com alguém. Eu tinha zero necessidade de influenciar alguém, de me relacionar. Eu não gostava disso. Não gostava. Eu não queria saber o que você pensava. Eu não queria saber o que você sentia. Uma pessoa extremamente arrogante, extremamente orgulhosa. Por quê? Por conta das dores. E por conta das leis que pregavam em cima de mim, sabe? O que eu podia, o que eu não podia, e isso e aquilo. E aí, no meu pior momento, no momento assim que eu tava lá no fundo do poço, bem lá no fundo, sabe? Lá no fundo já não tinha mais nem unha, de tanto que eu cavava pra ir mais pra baixo. Eu tive um contato inexplicável. Inexplicável. E não foi por religião, não foi porque eu era perfeita, pelo contrário, eu tava em um momento assim, ó, de distorção, de loucura, de burrice, que vocês não fazem ideia. Eu não consigo nem explicar o que eu pensava na época pra vocês, de tão distorcido que era.
E aí foi um momento que eu não tinha mais pra onde correr, não tinha mais pra quem chorar. E eu tive que me permitir, né? Poxa vida, vamos lá, né? Vamos se conectar com esse Deus aí que todo mundo diz que faz tudo. Então vamos lá ver se é isso mesmo. E é isso mesmo. Ele fez coisas na minha vida que não tem explicação. Só os olhos da fé conseguem explicar as coisas que aconteceram. Só os olhos da fé conseguem explicar como as coisas se moveram. Por quê? Porque eu entendi a verdade. Eu entendi a verdade sobre mim, que é a parte mais essencial. Que eu não era o que tinham feito pra mim. Eu não era o que falaram sobre mim. Eu não era isso. Eu não era. Mas eu me comportava como se fosse. Por quê? Porque eu ainda não tinha acessado a verdade. Eu ainda não tinha ela internalizada dentro de mim. Eu ainda não estava cultivando essa verdade e me movimentando pela fé. Porque a forma como eu me encontrava, se eu fosse olhar de forma racional, meu Deus, eu tinha muita coisa para consertar. E eu não tinha capacidade para isso sozinha, entende? Eu não tinha forças para isso sozinha. E aí eu me agarrei na fé. De uma forma desesperada. É muito difícil você ouvir alguém dizer que, não, eu tava no melhor momento da minha vida e foi ali que ativou minha fé. A maior parte das pessoas ativam suas fés naquele momento que elas não têm mais pra onde correr. Lembra que nós falamos aquele dia? O deserto é lugar de preparação. É ali, quando, né, o sol tá na moleira, tá doendo, tá cansativo, tô com sede, mas não tenho água, tô com fome, mas não tenho comida. E ali você vai e começa a se movimentar pela fé. Por quê? Pela necessidade de solucionar algo que só pelas suas forças você não vai conseguir. Então você é empurrado de alguma forma a se movimentar pela fé. E a fé, quando você ativa ela, você começa a ver e falar assim, como é que eu consegui? Se eu conseguir, você também consegue. Qualquer um consegue. Mas desde que você não seja mais qualquer um. Porque quando você entende quem você é, quando você ativa a sua fé, você ativa a sua identidade. E a sua identidade não te permite ser qualquer um. Você não consegue mais viver de qualquer forma. Mas eu ativei isso porque alguém veio ditar regras pra mim? Não. Eu ativei isso porque eu tive uma pessoa que me amou tanto, mas tanto, sem eu merecer. Ela me constrangeu de uma forma que assim, se não foi Deus movendo ela, porque até pra ela me amar do jeito que ela me amou e me tratar da forma que ela me tratava, ela tinha que ter fé, tá? Porque visivelmente falando eu não merecia nada daquilo. E assim como você não merece, mas ele vai te entregar do mesmo jeito. Porque, primeiro de tudo, Deus tem fé em você. Deus tem fé na sua transformação. E aí você precisa confiar nele, ter fé nele, para que você se mova e tenha a real transformação. E essa pessoa se moveu por fé para plantar em mim as sementes boas e me ajudar a tirar as ervas daninhas que já tinham plantado. E a fé que ela teve, o amor que ela plantou, gerou os frutos que eu tenho hoje. Olha que loucura. Gerou os frutos que eu tenho hoje. Ela plantou uma semente tão forte em mim que eu comecei a acreditar em mim novamente. Comecei a me movimentar pela fé. Comecei a fazer coisas que eu não queria fazer. Porque muitas vezes o seu se movimentar pela fé, você vai fazer coisas que você não quer fazer. Se fosse para eu fazer por querer mesmo, assim, bem querido, com vontade mesmo, me mover pela minha vontade, eu não falaria sobre esses tipos de assunto na internet. Porque a internet não tá preparada. E quem faz, leva porrada. Muita porrada. Mas eu estou aqui pela fé. Porque eu sei que é necessário. Porque eu sei que tem pessoas que precisam. Ontem, a história que a menina me trouxe ali, ela era minha cliente, e ela me chamou, Jaque, você lembra de fulano que eu falei pra você e tal? 16 aninhos, gente. O menino. Ele não tinha mais fé, ele não tinha mais esperança, não apresentaram pra ele a verdade. E ele resolveu o problema dele da forma que ele achava que era melhor.
tirando a própria vida. Olha que loucura. Um menino de 16 anos, gente. 16 anos. Pensa a cabeça dessa família. Pensa a cabeça dele como é que não tava. E aí o que acontece? As pessoas, muitas vezes, ao invés de ir lá amar a família, levar a verdade pra família, falar pra eles sobre fé, vão ir lá querendo saber o que aconteceu pra dar o veredito de quem que era a culpa. Entende? Chega. Chega, chega. O amor constrange muito mais que o julgamento. Existe confronto e afronta. O confronto, você vai para edificar as pessoas. Você vai para mostrar para elas o potencial delas, a verdade. Trazer clareza para a verdade. A afronta, você vai para humilhar. E você não vai ajudar a resolver nada. Pelo contrário, você vai deixar a pessoa pior do que ela já está. Então, o que você tem vivido na sua vida? Primeiramente com você. Confronto ou afronta? Que só fica olhando os seus erros, só fica se humilhando, só fica se rebaixando, se diminuindo? Ou você tem se confrontado? Olhado para a sua vida, confrontado as suas verdades, analisado novas possibilidades para que você cresça, para que você evolua. Eu sei o quanto você se transformou já, que dia após dia, me movimentando pela fé. Porque se fosse por vontade mesmo, eu não faria. Se fosse por querer mesmo, eu paguei um preço muito alto para me movimentar e fazer totalmente o contrário de tudo que eu já vinha construindo. Só que os resultados que eu vinha colhendo para viver de uma forma racional e para viver de uma forma cética e cheia de crenças e me movendo pelo que eu acreditava, o preço que eu estava pagando era muito alto. A vida que eu levo hoje, eu pago um preço alto de alguma forma, porém leve e muito melhor. A minha colheita, ela é muito melhor. Porém, eu tenho que aceitar, de alguma forma, ser confrontada e afrontada também. Só que como eu já ativei quem eu sou, eu já entendi o meu valor e eu entendi o valor do que eu faço, sinceramente, viver na verdade, você não fica buscando a aprovação de ninguém. Você não tá nem aí pro que os outros pensam, distorcidamente. Você quer ouvir pessoas que vão te ajudar a se edificar, vão te ajudar a evoluir de nível, que nem ontem. Nós tivemos um encontro com mulheres. Eu ouvi coisas ali que alimentaram a minha fé, eu ouvi coisas que de alguma forma me confrontaram, mas sem humilhação. Por quê? Porque eu sei que ali tá todo mundo buscando mudança, buscando transformação, todo mundo quer crescer, todo mundo quer um relacionamento maior com Deus, todo mundo quer alimentar ainda mais a sua fé. E nós queremos muito apresentar a verdade para as pessoas, para que elas se encontrem e para que elas consigam viver algo muito melhor e muito maior do que elas vivem hoje. Porque a maioria tem vivido com o básico do básico, na força do seu braço, e estão aí quase explodindo de problemas, não entendem o próprio valor, não se reconhecem, não têm identidade. E é justamente para fazermos o papel de filhas que nós abrimos a internet para levar a verdade para as pessoas que queiram ouvir. Se não quiser, tá tudo bem. Eu não vou colher o que você vai colher. Eu já colhi a minha parte quando eu vivia dessa forma. E eu sei o quanto eu paguei por isso. Em anos, em liberdade, em tempo. Porque hoje, dar a manutenção desse relacionamento e dar a manutenção da minha fé me custa muito menos do que quando eu comecei a construir. É aquele negócio, né? O valor da manutenção, do cuidado diário é muito melhor, é muito menor do que o do conserto. O consertar, inicialmente, você vai ter que demandar mais energia, mais dedicação. Tem conserto. Mas você vai ter que demandar uma energia para consertar. Depois, é só uma energia básica, simples, para manter. Então, que você possa acessar a verdade. Que você possa se movimentar pela fé. E entender que qualquer coisa que você necessite, que você deseja, é possível. Que Deus, ele não quer te mostrar o brinquedo mais caro, a melhor vida, para te dizer que não vai te dar. Se você
errante. Se você é cheia de falhas, problemas e defeitos não faria isso com um filho, Deus jamais vai fazer isso com você. Ele não é o velho carrasco, carrancudo que pregam por aí. Ele não é. As suas colheitas são resultados das suas plantações. Não é Deus que permitiu. Ele vai permitir o bom e o ruim. Por quê? Porque você tem um livre-arbítrio e é você que escolhe. E ele é tão respeitoso, que ele jamais vai te forçar alguma coisa. Deus não força ninguém a nada. Então que você abra o seu coração, que você viva a verdade, que você se movimente por fé, que você entenda que existe algo melhor para você, que a vida ela é possível de ser transformada a todo momento. Você pode escolher ficar do lado do pecado ou ir para o lado da verdade. Assim como Judas teve a escolha dele, ele poderia não ter feito, não ter traído, não ter entregado Jesus, mas ele decidiu entregar. Você pode viver da melhor forma possível ou da pior. A escolha é sua. A escolha é sua. A vida é sua. Eu não posso escolher por você. Eu não posso decidir por você. Eu posso decidir por mim. Eu posso te contar a minha experiência. E o que eu mais tenho é a experiência pra contar com Deus. Gente, eu já vi coisas assim, ó, que não tem como desver, sabe? E eu era uma pessoa que eu não acreditava. Eu não entendia a diferença entre Deus, pra Jesus e Espírito Santo. Eu não entendia, isso não entrava na minha cabeça. Por quê? Porque eu ainda não tinha achado pessoas que tinham me amado e me explicado de uma forma amorosa e verdadeira. Eu achava pessoas que vinham me explicar de uma forma distorcida, que se eu não fizesse, eu ia apanhar, eu ia sofrer as consequências, eu ia isso, eu ia aquilo. Você vai ter consequências de tudo que você escolhe. Mas não é porque Deus quer te punir. É porque você escolheu. Olha só que legal. Então, se você escolhe algo ruim, você recebe algo ruim. Mas você pode escolher coisas boas e receber coisas boas. Sua vida não precisa ser ruim. Até o fim. Não precisa. Pelo contrário. Todo dia você tem uma nova oportunidade. Assim como você que está aqui buscando novas oportunidades, tem pessoas que não querem oportunidade nenhuma. Só querem reclamar, viver de qualquer jeito, jogar a culpa na conta de Deus ou na conta de alguém que elas acreditam que são responsáveis pela vida delas, menos elas. Eu já fui essa pessoa. Tinha tantos culpados. Nossa! Na época, Deus era tão ruim pra mim. E só eu sei. Na verdade, como eu fui ruim pra mim e como ele é bom comigo. Como ele me livrou de coisas que eu consigo reconhecer e coisas que eu nem imagino. Então que você saiba que existe uma vida muito melhor pra você. Que existe uma verdade que distorceram sobre você, sobre Deus, sobre o que você merece acessar, sobre o que você pode, sobre o que você consegue. Mas é seu papel como uma pessoa adulta buscar essa verdade. Ir de encontro com essa verdade. Alimentar a sua fé. Dar manutenção na sua intimidade com Deus, no seu relacionamento com Deus. Eu não consigo ter intimidade com pessoas que eu não tenho relacionamento. Você não consegue ter intimidade com pessoas que você não tem relacionamento. Sabe aquele negócio assim, ó? Muitas vezes você começa, né? Um relacionamento com alguém, um namoro. Você vai criando uma intimidade porque você vai tendo um relacionamento íntimo, você vai alimentando aquilo, você vai buscando. Mas se no meio do percurso, casei, você não tiver mais esse relacionamento, essa intimidade, você não tem mais conexão. Nem com a pessoa que mora com você. Imagina com Deus, que mora dentro de você, mas que muitas vezes você não alimenta porque você não tá vendo. Ah, não, depois eu faço, ah, não, depois isso, ah, não, depois aquilo. É a mesma coisa com o casamento. Se você não alimenta aquele relacionamento, aquela intimidade todo santo dia, vai ter uma hora que não vai ter mais conexão. Compreende? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você pode estar morando dentro da mesma casa com uma pessoa e não ter conexão com ela, porque você não alimenta isso. Você não gera a intimidade e os relacionamentos diários que são necessários. Assim como Deus, ele mora dentro de você. Não é nem dentro de um ambiente com você, ele mora dentro de você.
Mas aí você não busca essa conexão, você não busca essa intimidade e vai levando em banho-maria. Aí um dia, quando estoura uma bomba, aí você procura. Por quê? Porque você tá machucada, porque você tá sofrendo, porque tá doendo. E ele é tão bom que ele não vai fazer com você igual as outras pessoas fazem. Ah, não queria, agora vai se ferrar, que agora também quem não quer sou eu. Ele não. Ele tá te esperando de braços abertos. Sempre está. Só que procure ainda enquanto há tempo. Porque vai ter um momento que não vai haver mais tempo. Vai ter um momento que você vai procurar e você não vai encontrar. E vai ser muito triste. Muito triste. Então que você viva a verdade. Que você se movimente por fé. Que você acesse coisas lindas, maravilhosas, extraordinárias na sua vida. Porque você pode, você merece e quem te prometeu vai cumprir. E não vai cumprir meia coisa, ele vai cumprir todas. Desde que você se entregue, rasgue o seu coração e viva a verdade. Sem religiosidade. Com muito amor. Ele está te esperando de braços abertos. E tem muita coisa boa para acontecer para você. Coisas extraordinárias que você nem pode calcular. É muito melhor do que qualquer coisa que você tenha imaginado um dia. Ok? Que você tenha um ótimo dia. Que tenha falado de alguma forma com você. Manda para suas amigas que precisam ouvir isso, alimentar a sua fé e ter conexão com a verdade. Amanhã, às 6 horas, estaremos aqui. Chame as pessoas para entrarem lá no nosso grupo gratuito no WhatsApp, que vocês vão recebendo conteúdo, que a gente vai ali interagindo, vou mandando filmes para vocês e vamos alimentar a sua fé para que você viva a verdade, tenha contato com a verdade e viva a melhor vida possível. Coisas extraordinárias são possíveis para você. E Deus já tem programado para acontecer na sua vida. É você que escolhe se quer ou não. Tá bom? Um ótimo dia. Um dia muito produtivo, extraordinário e até amanhã. Beijo! Fiquem com Deus.